Graça e paz, meus irmãos, é uma alegria a gente poder estar aqui nesse momento onde a gente vai estar compartilhando a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre os reis e profetas do Antigo Testamento. Para mim é uma alegria compartilhar porque eu gosto muito de estudar os reis e os profetas. Na verdade, quando a gente estuda os reis e os profetas do Velho Testamento, os reis e profetas na história de Israel, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu preciso de alguma ajuda extra, além da palavra, porque na minha mente confunde um pouco, principalmente ali quando a gente vê, eu tenho aqui a cronologia dos reis de Israel e dos profetas, né, a tabela cronológica dos reis e profetas de Israel. Essa tabela, inclusive, vai estar disponível para você aqui no site, né, no YouTube aqui. Você clica aqui embaixo e você vai ter essa tabela. Você clica e vai ver essa tabela que eu estou usando aqui. Então, nessa tabela, a gente tem aqui, cronologicamente, os reis, começando lá por Saul, Davi, indo até o rei Zedequias, que foi o último rei lá de Israel. Isso, claro, pelo reino do sul, né? Na verdade, o reino vai dividir lá depois de Salomão, quando do advento de Roboão, aí vai Roboão, começa o reinado de Jeroboão também, já pelo reino do norte. A linhagem de Davi, de Judá, que vai ser sempre pelo reino do sul, e ali começando com Jeroboão, no reino do norte. Essa tabela eu acho muito interessante, porque a gente tem ali os reis, tanto do norte quanto do sul, na verdade do sul e do norte, e paralelamente a gente tem os profetas que exerceram seu ministério dentro do reinado desses reis. Muitas vezes, quando nós lemos a palavra, a gente tem a impressão de que esses profetas que exerceram seus ministérios estão naquela ordem que está ali na Bíblia, nos livros da Bíblia. Então, só que, na verdade, eles estão ali numa sequência, mas cronologicamente, cada um deles está junto exercer o ministério junto ao determinado rei, e muitas vezes também, até paralelamente. Por exemplo, a gente tem, no caso que a gente vai estudar hoje, Eliseu, que começou o ministério profético dele junto ali com Elias, né? Ele é o sucessor de Elias, mas também, paralelamente a Elias e Eliseu, a gente tem Obadias e Joel. E nesse caso de Obadias e Joel, eles estão exercendo o ministério deles lá no Reino do Sul, no reinado de Josafá, Joás e Amazias. Tá? Então, para mim, é interessante olhar essa tabela, porque eu tenho como me situar cronologicamente dentro da história do povo de Israel, e acaba ficando mais fácil. Inclusive, quando vai chegando lá para o período do exílio, a gente nota que tem lá Jeremias, Daniel, Sofonias, Abacuque, Ezequiel, que eles saem de um reinado próspero lá de Israel e eles vão para o exílio, viver aquele momento ali do exílio. A gente consegue ver isso assim de forma muito clara nessa tabela, que se o irmão clicar lá e abrir, o irmão vai poder observar. No caso aqui agora, a gente viu, semana passada, os irmãos viram o ministério profético de Elias, e agora a gente vai passar a ver o seu sucessor. Irmãos, vamos lembrar, só para os irmãos estarem cientes aqui, se situando, que paralelamente a Elias e Eliseu aqui, a gente tem, lá pelo Reino do Sul, a gente tem Obadias e Joel. Então é importante a gente saber que esses profetas, eles não estão assim exercendo o ministério deles sozinhos. Na outra parte do reino, também no outro reino, no caso, também existem outros profetas que estão ali sendo usados pelo Senhor para trazer a sua palavra de exortação, a sua palavra de orientação para o povo de Israel. Claro que com esses reis, onde eles exercem esse ministério, eles, na verdade, estão mais exortando mesmo.
porque o povo, em alguns reinos aqui, até prósperos, na verdade, mas por causa dessa prosperidade, eles acabam não obedecendo a Deus ou não seguindo a lei de Deus. E os profetas vêm exatamente para trazer de volta esse povo ao caminho, à lei do Senhor. O Senhor se mostra enfurecido, irado com esse povo por não estar seguindo os seus preceitos. Muitas vezes, por várias e várias vezes aqui, o Senhor está lembrando, olha, lembra que fui eu que tirei vocês da terra do Egito, lembra que eu que atravessei vocês a seco, pelo Mar Vermelho, né, quando com Josué já vocês atravessaram a seco pelo Rio Jordão. Então ele está sempre lembrando isso, esses feitos para o povo de Israel, numa forma de trazer esse povo de Israel novamente a uma devoção, a uma dedicação, a uma adoração única a Jeová, ao Deus de Israel, que os havia libertado da terra do Egito. E agora, talvez até por causa da prosperidade que aqueles reinados que estavam acontecendo no reinado, eles estavam então se deixando levar por isso e cometendo injustiças, os mais diversos tipos de pecado, as mais variadas formas de idolatria. Então, o Senhor usa esses profetas para trazer esse povo de volta à sua presença, à sua adoração, que ele exige que seja prestada só a ele. A gente vem então aqui, a gente lê no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 9, quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Aqui, então, digamos assim, o início do chamado de Eliseu para esse ministério profético. Bom, assim como a história do profeta Elias, que a gente viu na semana passada, essa história também ela é marcada por grandes eventos, por grandes experiências. Eu acho que quando a gente pensa no profeta Eliseu, o que mais vem à mente da gente, o que vem mais rápido à nossa mente, é aquele evento lá de Naamã, né, onde Naamã é curado da lepra. Esse é um fato marcante na vida de Eliseu, mas a gente tem muitos outros fatos, como a gente vê no decorrer da lição aí, o irmão provavelmente tem essa lição consigo, então você pode olhar também os vários outros eventos, milagres surpreendentes que aconteceram ali através do profeta Eliseu. A gente tem então esse episódio do chamamento de Eliseu, a sua confirmação como profeta, os milagres que o Senhor realizou por meio dele e a sua coragem para enfrentar os reis e autoridades ímpias e tornar, digamos assim, peculiar a sua biografia. Por que peculiar? Quando eu estava estudando sobre Eliseu, para poder trazer essa palavra para os irmãos, uma coisa que eu notei, assim, que me chamou a atenção, no momento do estudo ali, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que, como a Bíblia não esconde os feitos, digamos assim, errados dos seus servos, inclusive dos seus profetas, a gente não vê aqui na biografia de Eliseu nada que venha, digamos assim, macular a sua biografia. A gente vê um ministério assim, exemplar ali na vida do profeta Eliseu. A gente não vai encontrar nada assim que ele precisou se consertar com o Senhor, que ele precisou ajeitar alguma coisa ou de repente reparar algum dano. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, a gente tem então o chamado do profeta Eliseu ali pelo profeta Elias. Uma coisa que a gente pensa ali, que eu quero ver com os irmãos, chamar a atenção dos irmãos, é que quando Elias chama Eliseu, Eliseu faz um pedido para o profeta Elias. Ele estava ali, ele estava arando
né? Ele era um lavrador, um agricultor, e estava ali, provavelmente, na terra dos seus pais, cultivando a terra. Quando o profeta Elias o chama para segui-lo, para ser seu discípulo ali e posteriormente o seu sucessor, ele faz um pedido para o profeta Elias. Ele pede, deixa eu ir lá me despedir dos meus pais. Por que que isso me chama a atenção? Porque o profeta Elias concede esse pedido do então Eliseu, não ainda profeta Eliseu, porque ele aqui era o agricultor. Então, ele concede esse pedido e ele vai então e despede-se dos seus pais e passa a trabalhar então agora numa nova seara, né? Agora para sempre, ele não volta mais à agricultura, né? Ele passa, a partir daquele momento, ele passa a ser o ajudante do profeta Elias. Mas esse fato de Eliseu ter pedido ao profeta Elias para se despedir daqueles que estavam em sua casa, me chama a atenção exatamente por causa de um texto de Lucas 9, a partir do versículo 57, se não me engano. Isso, a partir do versículo 56. Ali, naquele texto, Jesus tem um encontro com 3 pessoas, dentre muitas que estavam ali. Eles estavam indo de uma aldeia para outra, uma multidão seguindo Jesus, e Jesus, ele tem Lucas, naquele momento, ele narra um diálogo ali entre Jesus e 3 pessoas. O primeiro, ele se prontifica a seguir a Jesus, e diz, mestre, seguir-te-ei, para onde quer que fores e tal. E Jesus, logo sondando o coração, diz, você vai me seguir, mas você não sabe, né, o que acontece. Você está vendo só esse glamour aqui, do pessoal me seguindo e tal, né, eu sou o centro das atenções, aquela coisa toda assim, né, e chama a atenção. Mas num desses diálogos, uma das exigências, ou um dos pedidos que aquela pessoa faz para Jesus, como condição de seguir a Jesus, é exatamente o fato de ir despedir-se daqueles que estavam em sua casa. Aparentemente, um pedido muito coerente, mas Jesus, sondando o coração daquela pessoa, talvez um jovem, Jesus percebe que, diferentemente do caso de Eliseu aqui, quando Elias permite que Eliseu vai despedir-se dos que estão na sua casa, aquele jovem ali, ele não estava simplesmente querendo ir despedir-se da sua casa. Jeremias, escrevendo suas parábolas, não Jeremias da Bíblia, mas Jeremias, um historiador, onde ele tem parábolas de Jesus, ele vai falar, ele vai narrar esse texto, ele vai se aprofundar nesse texto, e ele diz que, na verdade, aquele pedido de despedida ou de despedir-se dos que estão na sua casa, não era bem simplesmente chegar lá e dizer, olha, agora, a partir de agora eu vou seguir a Jesus, a partir de agora, sabe, aquele que está lá levando multidões, conduzindo multidões, agora eu vou passar a segui-lo. Bom, não era simplesmente isso. Mas, na verdade, a gente sabe que Jesus era, para a sua época, e até para muitos hoje, um revolucionário. E muitos criam em Jesus, muitos o aceitavam como Senhor e Mestre, como o Salvador, mas a grande maioria não. A grande maioria queria estar ali para poder criticá-lo, para poder achar alguma falha, e achava que Jesus era um louco, na verdade. Então, quando aquele jovem pede para ir despedir-se daqueles que estão na sua casa, na verdade, ele estava dizendo a Jesus que ele ia pedir aos seus pais lá, aos seus tutores, para então ver se eles ver se eles aprovariam seguir a Jesus. Jesus sonda o coração daquela pessoa e diz, olha, Jesus coloca a autoridade dele sobre a autoridade dos seus pais, sabe? Então, naquele momento, Jesus falou, olha, você tem que primeiro obedecer a mim. A autoridade máxima aqui sou eu. Não é seu pai que vai deixar, não é sua mãe que vai deixar. Jesus, obviamente, não estava pregando ali uma desobediência aos pais. Nós devemos honrar os nossos pais. Isso é absolutamente, Jesus reafirma isso constantemente, toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus reafirma isso. A questão é a questão de autoridade.
mesmo que obedeçamos aos nossos pais, nós precisamos que a autoridade esteja, a autoridade maior seja a de Jesus. Deixa lá na frente um pouco para lembrar de autoridade, até no próprio caso de Naamã aqui. Eu vou pular um pouco aqui, para ir lá, depois eu vou voltar aqui na continuação da nossa lição. Depois que Naamã é curado, um dos pedidos que Naamã faz ao profeta Eliseu é que ele possa levar ali de Israel um pouco da terra. Para quê? Porque ele queria, e a terra ali, o território representava a presença de Deus, então ele queria adorar o Deus de Eliseu. E ele faz um pedido para Eliseu, que o Senhor, ele fala para Eliseu, que o Senhor me perdoe quando eu estiver lá na casa do Deus do meu Senhor, do rei lá, então, e eu tiver que me ajoelhar diante do altar, diante dos ídolos lá, para poder sustentar o meu Senhor. Ora, ele era um empregado. Mesmo sendo um general, ele era um empregado do rei. Então, o rei, quando ele se ajoelhava, ele contava com Naamã para poder segurá-lo, sustentá-lo ali. E Naamã tinha também que se ajoelhar. Então, ele fala, olha, mesmo estando ajoelhado ali diante do rei, diante dos ídolos, o meu coração não vai estar adorando aqueles ídolos. Porque o meu coração agora, a adoração é a esse Deus que me curou dessa lepra. Então, esse despedir-se aqui ele é coerente, porque na verdade Eliseu estava cuidando da plantação, da agricultura ali dos seus pais, vai lá então despedir-se, o que prontamente ele é atendido, e então ele segue e passa a ser ali o ajudante do profeta Elias. Mais tarde então, o profeta Elias vai ser levado para o céu, né? E o profeta Eliseu, então, ele fica sempre ali na cola de Elias, porque Elias faz dá uma condição para que ele seja abençoado com aquilo que ele pediu, porque Eliseu pede para Elias, quando Elias fala para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E o que Eliseu vai pedir para Elias? Ele diz, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias sabia da autoridade espiritual, Eliseu, ele sabia, tinha consciência da autoridade espiritual de Elias. Então, quando Elias pergunta a ele, né, o que ele quer, qual o favor, digamos assim, que ele queria que Elias fizesse para Eliseu, antes dele partir, ele pede então que haja a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias para ele, para que ele então pudesse dar continuidade ali àquele ministério. Bom, quando Elias então coloca a condição, né, que seria para ele receber isso, ele teria que vê-lo partindo. Na verdade, o que ele quis dizer àquele jovem é que o que ele havia pedido era algo muito difícil. Era algo muito difícil, pois nem sempre o ministério seria agradável a despeito de toda a autoridade que estaria sobre Eliseu. Nós sabemos disso, né? Nem sempre, às vezes a gente vê todo um glamour, né? Eu sou o pastor da primeira igreja batista do IPS, eu sou o pastor da primeira igreja batista de Campos, eu sou o presidente da Convenção Batista Brasileira, ou eu sou o diretor de tal departamento, de tal ministério. Então, quando a gente vê essa posição, nem sempre a gente consegue ver as lutas, as dificuldades ou as dificuldades que são advindas de exercer esse ministério, ou esse cargo na igreja, ou na denominação,
ou qualquer outro lugar em que você queira exercer esse ministério. Realmente, Elias queria deixar bem claro para Eliseu que não seria fácil, Então, agora, o profeta Eliseu ele quer ter certeza de que o poder de Elias estava sobre ele, né? Depois, então, que ele vê Elias partindo, né, naquela carruagem de fogo, então Eliseu sai dali e volta, né? Ele viu Elias sendo levado e ele pega a capa de Elias e volta, né, para suas atividades. Para ter certeza que o poder de Elias estava sobre ele, aí ele pega a capa de Elias e antes de atravessar ali o Rio Jordão, ele pega e bate com a capa ali naquele rio e ele declara lá no versículo 13, ele diz assim: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então, naquele momento, as águas são repartidas ao meio, né? Assim como foi lá com Josué, que as águas também do Jordão se repartiram ao meio. Não? E naquele momento, o profeta Eliseu, já não tinha mais dúvidas de que o poder, o Espírito Santo que exercia todo aquele poder sobre Elias, estava também sobre ele, agora o profeta Eliseu. A partir daí, vão começar a acontecer alguns eventos que vão só confirmar ali o seu ministério profético. Porém, a gente vê também na sequência ali dos acontecimentos narrados em 2 Reis, a gente vê que aqueles outros profetas, aqueles outros discípulos que estavam ali, eles queriam descobrir ou queriam ir atrás de Elias, porque para eles, Elias tinha, naquela carruagem, não sei, talvez Deus tivesse deixado Elias em algum lugar, né? Ou quem sabe Elias tivesse caído da carruagem, não sei o que estava na mente deles, mas o que eles queriam, na verdade, era ir procurar. O que isso, então, nos traz aqui à mente? Parece que o profeta Eliseu, naquele momento ali, eles ainda não o haviam reconhecido como o sucessor de Elias. Era algo assim, muito recente o que tinha acontecido ali. Então eles parece que não estavam crendo muito que Eliseu era realmente o sucessor de Elias. Isso me faz lembrar, irmãos, quando às vezes, né, um pastor, nós estamos nesse processo aí, quando um pastor chega para a igreja. Até o pastor, ele tornar evidente de que ele foi o enviado do Senhor para a igreja, ou até ele tornar evidente, né, a sua capacidade de liderança, de administração, de aconselhamento, isso leva um tempo, isso toma um tempo, né? Numa igreja como é a nossa igreja, em que temos muitos membros, muitos ministérios, por exemplo, até um pastor, ele chegar aqui e tomar a direção e conduzir, começar a realmente pastorear os seus membros, leva tempo. E nesse ínterim, nesse meio tempo aí, muitas pessoas vão ficar assim meio que com o pé atrás. É natural que isso aconteça. Tá? Mas uma vez que for confirmado uma pessoa, o pastor, para a nossa igreja, precisamos depositar no Senhor a nossa confiança de que aquela pessoa foi escolhida primeiramente pelo Senhor. Então, dar àquela pessoa a credibilidade não por ele, porque a princípio nós não o conhecemos, mas pelo fato de ele ter sido colocado ali pelo Senhor. Então, depois vão haver outros episódios, né, que acontecem através do profeta Eliseu, lógico, pelas mãos do Senhor. Ele purifica as águas de Jericó, ele repreende aqueles que zombavam dele, né, manda uma ursa lá, e a ursa vai lá e pega aquela criançada lá. Quando a gente, bem interessante, a orientação dele lá na guerra contra os moabitas, né? O rei dos moabitas mandava fazer guerra contra o povo de Israel, aí Eliseu orientava, olha, está vindo para cá.
Aí o povo se preparava, né, não caía naquela emboscada. Quando o rei dos Moabitas mandava o exército para outro lugar, ou planejava cercar o povo de Israel de outra forma, Eliseu ia lá, avisava, então novamente o povo de Israel, né, se livrava daqueles ataques. Até que o rei dos Moabitas, ele ficou inconformado. Ó, deve ter um traidor aqui entre a gente. Mas ele é avisado, não. É porque lá no meio de Israel, no povo de Israel, tem um profeta. E aquilo que o Senhor intenta no seu quarto, lá no interior do seu quarto, ele declara para o rei de Israel. Então, dessa forma, o povo de Israel se defende das suas emboscadas. Ele manda, então, prender o profeta Eliseu. Aí, quando chega lá para prendê-lo, né, tem aquele episódio que o ajudante dele sai e fica desesperado, porque tem todo um exército ao redor deles ali. Eliseu chega e fala assim, olha, fica tranquilo, maior número é os que estão conosco do que os que estão com ele. E o que Eliseu faz? Ora a Deus e pede para que o Senhor abra os olhos do seu ajudante para que ele pudesse ver o número ou o exército celestial que estava ali. Naquele momento, os olhos dele são abertos e ele vê então a imensidão do exército de Deus que estava ali junto deles. Ele pega aquele exército, então, ele fere de cegueira todo o exército e conduz aquele exército inteiro para o meio do povo de Israel. Quando chega lá, o exército todo em volta e os olhos deles são abertos e eles se vê então a emboscada, a furada que eles entraram naquele momento ali. O rei de Israel pergunta, olha, vamos matá-los a todos? E o que Eliseu orienta? Nada disso. Vamos dar água, comida e vamos deixá-los voltar em paz lá para Moabe. Nunca mais aquele povo quis atacar o povo de Israel. Tá? Pelo menos naquele período ali do tempo de Eliseu. Aquilo ali foi muito interessante porque marcou o ministério profético ali, o ministério profético de Eliseu. Né? Uma outra coisa também que não deixa dúvida nenhuma sobre o poder de que o poder de Deus estava sobre o profeta Eliseu são as palavras do rei Josafá quando ali no final da vida do profeta Eliseu. Né? Ele diz assim, o rei Josafá faz a seguinte declaração em 2 Reis, capítulo 3, versículo 12. Está com ele a palavra do Senhor. Está com ele a palavra do Senhor. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós podemos nos sentir pequenos diante da missão que Deus nos confere. Mas é o Senhor que nos capacita para cumprir a sua obra. A obra, quando nós somos chamados, não é por nosso mérito. Podemos ter algumas qualidades que o Senhor pode usar, né, para poder exercer ali, mas na verdade o cumprir da ordem ali do Senhor vem através da capacitação do próprio Senhor. Então, não é nada é nosso. O profeta Eliseu ali simplesmente se deixou ser usado por Deus, e o Senhor então moldou a vida dele, preparou para aquela grande obra que estava proposta ali na vida de Eliseu. A gente só precisa se deixar ser usado. O que vai acontecer, ou a palavra que vamos falar, isso está por conta do Senhor. O Senhor vai colocar na nossa boca a palavra que vai ser dita naquele momento. Jesus mesmo diz, olha, não estejais ansiosos pelo que haveis de falar ou dizer naquele momento, porque na mesma hora o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. A gente precisa crer nisso. Tá? Então, se você está diante de, você está numa fila de banco, aí está lá, hoje não tem mais banco, né? Não tem mais fila em banco, não sei, né? O pessoal faz tudo pelo telefone, mas imagina que você esteja numa determinada fila lá, no departamento público, ou num banco que seja. Aí alguém começa a tratar de assuntos espirituais, começa a falar sobre religião, e você começa, quem sabe, naquele momento, ficar com medo. Será que eu vou saber responder? Será que eu vou ter argumentos? Não se preocupe. Se você tem uma vida de oração, se você busca a Deus através da sua palavra, se você ouve a Deus através da sua palavra, naquele momento, Deus vai fazer você lembrar. Deus vai usar você
para fazer diferença ali naquele lugar. Mas veja, é importante que a gente esteja se colocando diante do Senhor. É importante que a gente esteja buscando a Ele em oração. É importante que a gente esteja envolvido com a sua palavra. Porque Deus, Ele vai nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos. Ele vai nos fazer lembrar daquilo que nós lemos na sua palavra. Ele pode até, de forma excepcional, colocar palavras que você nunca tenha tido contato ainda, mas isso é exceção. Mas se você tem contato com a palavra do Senhor, mesmo que você não lembre tudo, no momento que precisar, o Senhor vai fazer você lembrar. Por isso, a importância da gente se deixar usar pela palavra do Senhor. Milagres e autoridade na vida e no ministério de Eliseu. No ponto 2 aqui da nossa lição, a gente vai ver pelo menos um pouco daquilo que aconteceu. Notem, irmãos, que a palavra, ela deixa, a Bíblia Sagrada, ela deixa aquilo que a gente precisa saber. Né? Não é um livro que vai lá ficar contando pormenores. Né? Lucas vai dizer, lá nos evangelhos, que se ele fosse contar tudo o que precisava, tudo que era para ser contado, né? Não haveriam livros que caberiam tudo isso. Mas aqui tem pelo menos algumas das experiências de ações miraculosas que acontecem na vida do profeta Eliseu. Tanto quanto na vida do profeta Elias, que foi o seu antecessor. O profeta Eliseu ajuda uma viúva pobre. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Né? A gente tem aquele evento lá da viúva pobre. As crianças até contam, né? Tem uma música da viuvinha pobre. Né? Pelas mãos do Senhor, ele então ressuscita uma criança. Tem esse evento, né? Ele pede a Deus, né, para que Deus dê um filho àquela mulher, e a criança nasce, cresce, mas depois a criança passa mal e a criança morre. Ele vem então, se põe sobre a criança e a criança ressuscita. Né? Um outro milagre, ele torna inofensivo o veneno que havia na refeição dos discípulos e dos profetas, ali, né, que eles até gritam, né, a morte na panela, a morte na panela. Então, Eliseu lá pega a farinha, manda misturar lá, e aquele veneno que tinha naquela panela, aquela erva brava que tinha lá, né, então ali é retirado. Eu lembro que quando na minha infância, né, tinha a rama, né, de aipim, que são os galhos do aipim, e tinha os galhos da mandioca. Então, o aipim é aquilo que a gente podia comer, a mandioca não, era só para fazer farinha. E a mandioca era venenosa, né? Dependendo do tipo de mandioca lá, ela né, podia até matar mesmo. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado com isso. Mesma coisa aqui, pegaram umas ramas lá que era venenosa, mas através do profeta Eliseu, aquilo ali foi transformado em algo bom e ninguém ali veio morrer. Uma outra coisa também ali, que a gente vê nos feitos e nos milagres do profeta Eliseu, foi a multiplicação do alimento para 100 homens que tinham ali. Tá? Já antevendo, né? A gente sempre lembra que o Velho Testamento, né, vai refletir no Novo Testamento. A gente vê lá a multiplicação dos pães lá por Jesus, né? Aqui já o Senhor usando o profeta Eliseu para multiplicar ali o alimento para aqueles homens. Então, esses milagres aqui, eles mostram o quanto o Senhor era com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu simplesmente se deixou ser usado pelo Senhor. Agora, eu já tinha falado antes, mas um dos milagres que mais se destaca no ministério do profeta Eliseu, sem dúvida, é a cura daquele general do exército sírio, Naamã. Né? Então, a gente canta sobre isso, a gente fala sobre isso, as crianças aprendem sobre isso. Né? Então, acontece de forma miraculosa aquela cura do
do general, né, do exército sírio, chamado Naamã. Um homem que era respeitado, né, não só pelo povo, mas também por todo o exército dele, apesar de ser leproso. Aí, dentre essas incursões que fez no povo de Israel, ele leva para a Síria, leva uma jovem israelita que é colocada como escrava para trabalhar na sua casa. Essa escrava, vendo ali aquele estado do profeta, de Naamã, do general, ele falou, olha, na minha terra tem um profeta, e se ele fosse levado lá, com certeza ele iria ser curado. Então, tem toda aquela história que Naamã vai lá, pede para o rei autorização, e o rei prepara cartas, manda lá para o rei de Israel. Quando chega lá, o rei fica, né, meio desesperado, porque parecia que era instigando para uma guerra. Eliseu sabe disso e fala assim, olha, não, manda ele vir para cá, que eu vou dar um jeito. Bom, Naamã acha que Eliseu vai recebê-lo com pompa, que vai fazer um monte de coisa lá, um monte de ritual. Eliseu, de dentro da sua casa, manda o seu servo, assim, olha, manda ele lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes, depois ele vai ser curado. Naamã fica indignado, a gente conhece a história, e quer ir embora, mas aí os seus soldados falam, olha, se ele tivesse pedido uma coisa muito mais difícil, o senhor não ia fazer? Quanto mais ir lá, né, mergulhar e tal. Ele acabou indo. Só que aí quando ele foi, ele percebeu o milagre que aconteceu. Ele mergulhou, quando ele saiu lá do 7º mergulho, a sua pele estava igual a pele de criança, né? Perfeita. E ele tenta lá levar presentes para Eliseu. Eliseu não aceita esses presentes. O servo de Eliseu, né, ambicioso, né, por aqueles presentes, era uma carruagem, né, era animais e mais animais, cheio de coisas preciosas lá. Então, ele ficou, né, encantado com aquilo, ele queria pegar aqueles presentes, foi lá, enganou aquela comitiva de Naamã, só que ele, como resultado, né, a lepra que estava em Naamã foi transferida então para aquele servo de Eliseu. Né? A ganância sempre traz essas consequências. Bom, outros episódios que a gente pode narrar, o profeta Eliseu faz o machado boiar, né, a derrota do exército sírio, tremenda, e a predição da abundância de víveres em Samaria. Estava todo mundo, né, passando fome lá, e ele falou, olha, amanhã isso aqui vai estar cheio de comida. Ninguém acreditou, quer dizer, poucos acreditaram, né, mas aí isso se cumpre lá no povo de Israel. No dia seguinte tinha comida lá, assim, à vontade, porque Deus fez isso. Né? A gente vê que, conforme diz aqui na lição, os poderes deste mundo se curvaram ao profeta que falavam em nome do Senhor. Então, todas essas coisas aconteceram e a gente vê o quanto que, né, tudo isso aqui, todas as coisas improváveis acabaram acontecendo aqui. Tá? A gente precisa caminhar para o final. Uma coisa que me chamou a atenção aqui na lição, a oração de Eliseu, ela acaba sendo respeitada ali pelos líderes por causa do seu testemunho. Ou seja, ele é reverenciado por causa de ser alguém que está próximo a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui de uma pessoa a quem eu gosto muito de honrar. É o pastor Ismael Ferreira, que foi pastor muitos anos ali na Igreja Batista de Coroa. Irmãos, o pastor Ismael foi meu professor no seminário, professor de adoração bíblica, e eu sempre tive, assim, como um servo do Senhor, uma pessoa que sempre se dedicou ao estudo, à oração, e nos últimos anos de vida, ou no último ano de vida do pastor Ismael, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, não só para o hospital, por causa do transplante de rins, mas também em muitos momentos de oração, que nós separávamos para estar orando junto com outros pastores também. Que deleite que eram aqueles momentos ali de oração. Então, a pessoa, aquele pastor, o respeito que nós temos por ele é exatamente por causa
desse testemunho que ele estava dando. É lógico, muitos querem ter essa autoridade, muitos querem ter o respeito, mas poucos são aqueles que desejam pagar o preço de ter a porção dobrada. Porque ter a porção dobrada significa ter o preço herdar o preço de ter uma vida incondicionalmente consagrada ao Senhor. Então muitos querem a bênção, mas não querem o dedicar-se, não querem o abster-se, não querem o dedicar-se, não querem o renunciar. Querem a bênção, mas não querem o renunciar. E para terminar, o último tópico, um legado especial. Né? A gente vê aqui o testemunho de Geazi perante o rei sobre os feitos do profeta. Né? No final da sua vida, quando o rei vai visitar ali. Não. Antes disso, porém, né, a gente vê o testemunho de Geazi perante o rei sobre os feitos do profeta e a sua visita a Damasco, onde ele encontrou Azael. Azael, e quando ele encontra com Azael, aquele líder, ele começa a chorar, né? E Azael pergunta a ele, mas por que você está chorando? É porque eu sei o mal que você vai trazer sobre Israel, né? E a gente vê mais na frente que realmente as atrocidades praticadas com Azael. Como profeta, ele já antevia aquilo. E, então, que eu já tinha citado, mas no caso ali o seu encontro com o rei Joás, já no final da sua vida, em que ele, com autoridade, né, naquele momento de despedida ali, ele fala para o rei Joás, olha, pega o seu arco, sua flecha e lança flechas. E ele lançou uma, lançou duas, lançou três. E ele falou assim, por que você não lançou mais? Porque quantas vezes você tivesse lançado, seria as vezes que você ia vencer o exército inimigo, o exército da Síria. Mas ele lançou 3 vezes e realmente foram as 3 vezes que ele acabou vencendo ali. Então, no final da sua vida, né, o rei Joás, já num tom muito triste, né, ele fala sobre o profeta Eliseu. Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Segundo Reis 13, 14. Né? Então, a gente vê ali o lamento do rei Joás sobre a evidente partida do profeta Eliseu. Né? O profeta Eliseu estava partindo e ele estava lamentando. Irmãos, como que a gente precisa, para que a gente seja reconhecido, para que no final da vida da gente, né, as pessoas lamentem a nossa partida, tudo isso vai depender de como nós estamos vivendo a nossa vida aqui. Através do profeta Eliseu, Israel e Judá tiveram a força de Deus para vencer as batalhas e sujeitar os seus inimigos. Tudo isso porque Eliseu se submeteu à vontade do Senhor. Aqui eu já tinha falado, né, que o rei, que ele orienta o rei Joás a disparar flechas para o lado da Síria para determinar o número de vezes que ele iria vencer os sírios. De fato, o homem de Deus tem mais autoridade do que todo um exército. A palavra dele disse, olha, quantas vezes você lançar, quantas vezes você vai lançar? Vai vencer o exército dos sírios. Lançou só 3 vezes e foram as vezes que ele venceu. Eliseu foi morto e foi sepultado. Mas mesmo depois de morto e sepultado, ainda tem um outro episódio que é marcante na história do profeta Eliseu. Conta a narrativa que tem um assalto ali durante o sepultamento, acontece um assalto ali de um grupo dos moabitas, aí aquelas pessoas que estavam ali fazendo o sepultamento, lógico, tem um exército atacando, eles ficam assustados, aí eles pegam os participantes ali daquele sepultamento, lançam aquele morto na sepultura do profeta Eliseu. O que acontece? Quando o corpo do morto cai e encosta, toca nos ossos do profeta, o morto revive e se levanta. Então, mesmo depois de morto, ali, então, ele acontecendo milagres através disso. A gente vê isso também, eu volto a refletir isso lá no Novo Testamento, lá com o apóstolo Paulo, acontece isso, né, das curas que são feitas ali através do apóstolo Paulo. Deixa eu terminar aqui. Diante do tamanho legado do grande profeta Eliseu, nós devemos nos perguntar, então, como desejamos ser lembrados
por aqueles que passam pela nossa vida. Como desejamos ser lembrados. Aprendemos então hoje, irmãos, que a sua disposição em ouvir a voz do Senhor, no caso de Eliseu, o reconhecimento de todo o povo de Deus que o havia designado como profeta, os feitos extraordinários que o Senhor realizou por meio dele e sua ousadia santa para enfrentar reis e autoridades ímpias, tornam a sua biografia inspiradora. Tornam a sua biografia inspiradora. Como eu disse bem no comecinho dessa lição, a gente não acha na biografia de Eliseu nada que venha macular, né, a sua vida, a sua biografia. E se tivesse, estaria narrado aqui, porque a Bíblia ela não omite os fatos errados que acontecem nas nossas vidas. E a pergunta, dentre as outras duas que nós já temos aqui, a última pergunta que eu quero deixar para você agora. Como você deseja ser lembrado pelas próximas gerações? Como você deseja ser lembrado pelas próximas gerações? Pense nisso. Deus abençoe a sua vida.